Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Carlos Alberto Steichen e estamos na aula 031 de Física para o concurso da Transpetro 2023. O tema desta aula é como calcular a pressão ou força sobre a janela de um avião. Então vamos lá? É muito importante a gente saber calcular a pressão. Todos os aviões, sejam eles comerciais ou de guerra, sofrem pressão e forças sobre a janela ou sobre a fuselagem. Esta pressão é uma pressão externa. No entanto, eles possuem uma pressão interna também. A pressão é dada por essa expressão, conforme sabemos, força sobre área. Então, a janela de um avião, ela sofre uma pressão do lado externo e uma pressão interna bem maior. Essa pressão interna nós vamos chamar de Pint e a pressão externa Pxt. Esse exercício, muito interessante, ele pede para a gente calcular a força sobre uma janela, sobre a janela de um avião. Os grandes aviões comerciais, em altitudes, a grandes altitudes, o ar é rarefeito. A pressão atmosférica, portanto, ela é baixa. Nós temos aqui um gráfico indicando no eixo vertical a pressão atmosférica em Pascal, não precisa mexer na unidade, e a altitude em metros. Devido a isso, eles têm seu interior pressurizado. Quando a altitude é 2.000 metros, a pressão é 80.000. A gente vai até o gráfico e sabe isso. Esta pressão, ele afirma que é a pressão no interior do avião. Então, quando ele está a 2.000 metros, a pressão é 80.000. Então, a gente vai chamar de Pint, a pressão interna no avião, toda confortável, de 80.000 Pascal. Eu vou escrever como 80 vezes 10 ao cubo. E na altitude de 10.000 metros, bem lá em cima, o que acontece? A pressão cai. Quanto é essa pressão externa? Nós temos que ir no gráfico e pegar um valor de pressão aproximada. Bem no meio daria 30. Como está um pouquinho abaixo do meio, eu vou chutar 26.000 Pascal. Isso não importa muito a precisão, porque ele está pedindo o valor da força sobre a janela, um valor aproximado. Então, nós vamos calcular a pressão resultante. A pressão resultante é a diferença do maior menos o menor. 80 menos 26 dá 54. 54.000 Pascal é a pressão resultante. Agora, nós sabemos que a pressão resultante é a força resultante sobre a janela, que é o que ele quer, sobre a área da janela. Nós temos que tomar um cuidado aqui, porque ele dá área em centímetros, e nós estamos trabalhando em Pascal, que é Newton por metro quadrado. Então, nós precisamos ter a conversão de 20 centímetros para metro e de 30 centímetros também para metro. Isso vai dar 0,2 vezes 0,3 metros quadrados, que é 0,06. Pronto, já converti a área da janela em metros quadrados. Agora, como a gente observa, a força resultante é pressão vezes área. A pressão é 54.000. Se você multiplicar por 0,06, você vai ter o valor de 1.620 aproximadamente. Este valor corresponde à opção E. Pessoal, muito cuidado com a história de gravidade zero. Isso é outro problema que nós vamos estudar aqui nesta interessante disciplina chamada Física. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deixe suas dúvidas nos comentários, bem como as sugestões de exercícios. Um abraço a todos e até mais!